Tudo certinho com vocês por aí? Vocês sabem em quais ocasiões suas faltas ao trabalho podem ser legalmente justificadas? É esse o tema desse vídeo, que tem por fim trazer mais conhecimentos para vocês sobre os seus direitos. Assim, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, porque essa é a única forma do YouTube entender que o conteúdo desse vídeo é relevante e chegue para mais pessoas, porque conhecimento não ocupa espaço e não devemos guardar só para nós, não é verdade? Verifica também se você já está inscrito em nosso canal. Caso não esteja, se inscreve em nosso canal e venha aproveitar nossos conteúdos. Agora, vamos ao vídeo? Como já dissemos, eu vou explicar para vocês, através desse vídeo, quais são os motivos pelos quais você tem direito de faltar ao trabalho sem qualquer prejuízo ao seu salário. Imagino que agora você deve estar pensando, para ter a falta justificada, basta ir ao médico e pedir um atestado. Ocorre que mesmo com a justificativa médica, dependendo do número de vezes que o empregado venha a faltar, a empresa ainda pode entender que as ausências são excessivas, o que pode gerar prejuízo ao empregado. Isso significa que a coisa não é tão simples assim, mas fica tranquilo que nós vamos explicar. Então temos, como primeira justificativa legal para a falta no trabalho, a questão do pré-natal. Nesse caso, o empregado, marido ou companheiro de mulher grávida, tem o direito de acompanhá-la por 2 vezes em consultas médicas e exames complementares de pré-natal. Assim, essa falta deve ser devidamente comprovada por atestado médico, e o médico deve considerar que a pessoa está como acompanhante da gestante, e dentro desses limites, a empresa não pode se recusar a aceitar essa justificativa. A segunda justificativa legal, o nascimento de um filho. É permitida a ausência de um dia no decorrer da primeira semana do nascimento do filho, e também fica garantido ao pai o afastamento por 10 dias após o nascimento do bebê. Terceira justificativa legal, doação de leite materno. Você sabia que além de sangue, a mulher também pode ser doadora de leite materno? Inclusive os bancos de leite materno estão aí em baixa ultimamente. E a doadora pode se ausentar do trabalho 1 dia por mês para efetuar a referida doação e terá sua falta justificada com a apresentação de atestado fornecido pelo banco de leite oficial. Esse direito está previsto na Lei 7674 de 2017, que já foi aprovada pela Câmara, faltando apenas a aprovação dela pelo Senado. Quarta justificativa, consultas médicas. Bom, essa justificativa você já conhecia. Então, você tem direito a se ausentar do trabalho de forma justificada para passar por consultas médicas que você, empregado, tenha necessidade. Nesse caso, tenha o cuidado de conferir se o médico que o atendeu inseriu o CID, o Código Internacional de Doença, no atestado, pois sem esse elemento, o empregador pode sim se recusar a receber o documento. Não é necessário colocar os motivos da consulta, mas apenas o código da doença. Além disso, o empregado também tem o direito de se ausentar justificadamente para acompanhar o filho de até 6 anos de idade por 1 dia no ano em consultas médicas. E aí o esquema do atestado é o mesmo do acompanhamento da gestante. Pede para que o médico faça um atestado colocando que você está como acompanhante do seu filho menor de 6 anos de idade. A quinta justificativa, doação de sangue. Como já dissemos, para doação de sangue, a falta é justificada por 1 dia por ano de trabalho e é preciso apresentar o atestado médico. A sexta justificativa, exames preventivos de câncer. O empregado que precisa realizar exames preventivos de câncer, ou porque tem hereditariedade na família, ou porque já teve esse problema, podem ter até 3 dias para realizar esse acompanhamento a cada 12 meses de trabalho, sem prejuízo do seu salário. Sétima justificativa, falecimento. Em caso de falecimento do cônjuge ou familiar próximo, é permitida a ausência do empregado por até 2 dias consecutivos. Basta comprovar o parentesco e o óbito da pessoa. Oitava justificativa, o alistamento militar. A falta do empregado que seja convocado para o serviço militar também é considerada justificada. Nona justificativa, vestibular. O empregado que estiver realizando provas de vestibular para cursar o ensino superior também pode faltar para a realização de suas provas. Sem prejuízo do seu salário, basta apresentar o comprovante competente daquele processo, do procedimento do vestibular. 10ª justificativa, a justiça. Caso o trabalhador precise comparecer à justiça como jurado ou testemunha, terá a falta justificada pelo período que for necessário, pois essa atividade ocorre em auxílio à justiça e não à pessoa que o convocou. Então, não precisa ter medo de avisar o empregador que será testemunha em um processo. Basta, para tanto, ser intimado e apresentar essa intimação na empresa, que por obrigação
a empresa deverá dispensá-lo nesse dia. 11ª justificativa, um evento sindical. Caso a pessoa seja sindicalizada e for convocada por um evento oficial do sindicato, a ausência será justificada pelo tempo que for necessário a duração desse evento. 12ª justificativa, convocação para mesário. O mesário, convocado para as eleições, ele pode ter até 4 dias abonados como falta justificada. 13ª justificativa, greve. Se o movimento grevista for aprovado pela Justiça do Trabalho como uma greve legítima, os dias de greve devem ser entendidos como faltas justificadas. 14ª justificativa, problemas no transporte público. É preciso comprovar que enfrentou problemas com o transporte público para chegar ao trabalho. Contudo, com a comprovação do problema, as faltas devem ser abonadas. E geralmente, quando tem uma greve no transporte público ou alguma coisa generalizada assim que causa realmente transtorno aos trabalhadores, é noticiado e não tem como o empregador querer descontar aquele dia da pessoa. Então, nessas situações enumeradas aqui, o empregado está protegido pela lei e a empresa que recebe o atestado não pode descontar as horas ou o dia trabalhado. Para que não exista qualquer problema, o empregado deve ficar sempre com uma cópia desse atestado. A empresa não pode recusar atestado válido. Se o empregado apresentar um atestado válido, a empresa somente poderá recusá-lo e não pagar os salários se comprovar através de junta médica que o trabalhador está apto ao trabalho, como determina o parecer 15 de 95 do Conselho Federal de Medicina. Aquele cara que diz que foi ao médico e foi pra praia e faz selfie ainda por cima. Aí tem como provar, né? Aí, nesses casos, a empresa pode exigir uma nova avaliação pelo médico da empresa, de acordo com a ordem de preferência de atestado estabelecida pela legislação. A lei diz ainda que, para que o atestado seja aceito, ele precisa ser emitido preferencialmente por um médico da empresa ou do convênio, seguido por uma instituição da Previdência Social, Serviço Social, depois rede pública e, por último, em consulta particular. Caso não haja concordância com o atestado emitido anteriormente, o médico da empresa deve realizar novo exame e fundamentar sua decisão mediante novo atestado. O empregado, legalmente falando, não tem um prazo certo para a apresentação desses atestados à empresa. Porém, o prazo que vem sendo aceito como razoável é de 48 horas. Mas isso deve ser encarado com razoabilidade, porque nos casos mais graves se tolera a entrega de atestados médicos após esse prazo de 48 horas. Por exemplo, agora, durante o período de emergência em saúde pública, decorrente do Covid-19, a imposição de isolamento dispensou o empregado da comprovação de doença por 7 dias. E no caso da imposição de isolamento, o trabalhador poderá apresentar como justificativa válida, no 8º dia de afastamento, o documento do SUS, ou documento eletrônico regulamentado pelo Ministério da Saúde. E também não há um número limite para apresentação de atestados por ano, desde que comprovada a necessidade pelo empregado. A declaração de comparecimento à consulta de rotina também é válida. Mesmo que nesses casos não demandem urgência e imprevisão, o ideal seria que o empregado optasse por um horário compatível com o trabalho. Mas se isso não for possível, a letra F do artigo 6 da Lei 605 de 49 não faz distinção entre atestado médico e declaração de comparecimento. Por isso, as declarações válidas não devem ser recusadas. E se o empregado apresentar atestado médico falso ou rasurado? Caso a empresa suspeite de fraudes, poderá solicitar esclarecimentos aos responsáveis, os quais deverão prestá-los, uma vez que a prática do atestado falso é crime previsto nos artigos 297 e 302 do Código Penal. Caso a fraude seja constatada, pode implicar ainda em demissão por justa causa do empregado, previsto nos artigos 482 da CLT, pois foi quebrada a confiança, boa-fé e a lealdade entre as partes. Sobre a justa causa, temos um vídeo específico contando tudo sobre essa situação. Vou deixar o card aqui em cima. O empregado deve entregar o atestado sempre mediante recibo, ficando com uma cópia, para que caso a empresa não abone de forma correta a falta justificada, o empregado possa reclamar perante a Justiça do Trabalho. E aí, ficou claro para você como funciona o sistema de faltas justificadas e entrega de atestados? Deixa aqui seus comentários. E por hoje é isso, nosso vídeo termina por aqui. Não esqueça de deixar seu like, que ajuda muito o nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo.